E se eu te contar que terra pura não serve para você plantar nenhum tipo de planta dentro do recipiente? Exatamente isso aí, ó, que você acabou de escutar. Sabe aquela famosa terra preta que o pessoal adora comprar e colocar dentro do vaso? Então, por mais que ela realmente seja extremamente nutritiva e consiga fornecer todos os macro e os micronutrientes para que a sua planta consiga completar cada uma das etapas do seu ciclo de vida, ela pura não serve para o plantio de nenhum tipo de planta dentro do vaso, e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Para começar essa conversa, a gente vai ter que entender o que a planta absorve do ambiente, o que a planta absorve do solo através das suas raízes. Então vamos lá. As raízes têm três funções. A primeira função é a função de sustentação. É ela quem sustenta a planta na sua posição anatômica. Por exemplo, essa árvore imensa aqui, ó, só está em pezinho assim do meu lado, porque ela está sendo sustentada pelas raízes. Além de sustentar, a raiz também faz trocas gasosas e absorve água e minerais. Então, olha só, a planta só consegue tirar do ambiente gases durante as trocas gasosas, água e minerais, nada além disso. Então, gente, a primeira coisa muito importante que a gente vai ter que entender de uma vez por todas é: plantas não absorvem matéria orgânica. Ah, mas então para que minha avó coloca uma casca de ovo ali no vaso, ou então uma casca de banana? O cálcio é um nutriente extremamente importante para a planta, da mesma forma que o potássio. A banana é fonte de potássio, o ovo é fonte de cálcio. A grande questão é que o cálcio que está lá na casca de ovo está em um formato molecular que a planta não consegue absorver da mesma forma que o potássio que está na casca de banana. Então a casca de banana ou a casca de ovo, antes de fato conseguir disponibilizar o cálcio ou o potássio para a nossa planta, que são sim nutrientes essenciais, vão ter que passar por um processo que a gente chama de decomposição. E ao final desse processo é que os minerais vão estar disponíveis no formato molecular que a planta consegue de fato absorver. Então, primeiro ponto muito importante: plantas não absorvem matéria orgânica. Plantas absorvem apenas água e minerais pelas raízes, além de fazer trocas gasosas. No mercado a gente tem vários compostos orgânicos disponíveis. A gente tem terra vegetal, condicionadores de solo, humus de minhoca, esterco de gado. Tudo isso são compostos orgânicos puros, ou seja, a função deles para a nossa planta é exatamente ser decomposto ao longo de tempo de uso e disponibilizar para a nossa plantinha todos os minerais que ela vai precisar para completar cada uma das etapas do seu ciclo de vida. Quando a gente vai plantar uma planta em um recipiente, a gente precisa de um substrato, não de um composto orgânico. Um substrato é um produto que contém duas frações. Uma fração que a gente chama de orgânica ou reativa, que vai ser composta por um ou mais de um tipo de compostos orgânicos diferentes, e uma outra fração que a gente chama de inerte ou não reativa, que vai ser composta normalmente por minerais se não podem se decompor com o tempo de uso e com as regras. Em um bom substrato, a parte inerte representa de 75% a 80% da composição geral do produto, e é ela que é responsável por manter todas as propriedades físicas do substrato. E o que é que são essas propriedades físicas? Basicamente é a parte inerte do substrato, que evita a compactação e melhora a drenagem, permitindo o desenvolvimento saudável das raízes e que ela continue exercendo todas as suas funções, mesmo com o tempo de uso do produto e com as regras. Quando uma planta está plantada em um bom substrato, mesmo que ela já esteja ali, ó, plantada no recipiente há muito tempo e a parte orgânica já tiver sido toda esgotada e utilizada pela planta, as raízes vão continuar absolutamente saudáveis. O substrato cria um ambiente aerado que permite tanto o desenvolvimento da radicular quanto as trocas gasosas, não impedindo nunca que a planta consiga absorver os minerais que ela vai precisar do ambiente para completar cada uma das etapas do seu ciclo de vida. Então perceba, o produto para que a gente consiga cultivar uma planta dentro de um recipiente tem que conter uma fração orgânica que vai ser composta por matéria orgânica, que pode ser terra vegetal, e também vai conter uma fração que vai ser responsável pela maior parte do produto, que não tem nenhuma função nutricional e vai ter somente as funções físicas que a gente acabou de citar. Caso a nossa planta esteja plantada em um bom substrato, por mais que ele já esteja completamente esgotado, que toda a parte orgânica já tenha sido absorvida pela nossa planta, a gente vai conseguir estender o tempo de uso do recipiente com uma rotina de adubação. As raízes vão continuar absolutamente saudáveis. Agora, se a planta estiver plantada em um composto orgânico puro, não adianta a gente usar a melhor rotina de adubação, nem ser o cultivador mais cuidadoso do mundo.
as raízes já vão estar todas comprometidas, seja pela compactação do produto ou por problemas relacionados ao excesso de umidade. E antes que venha algum espertão e fale assim, ó, mas na natureza a planta é plantada na terra. Mentira, na natureza a planta está plantada no solo, que tem uma porcentagem muito pequena de matéria orgânica, muito pequena, e é constituído em sua maior parte por rochas de tamanhos variados, que permitem a drenagem, a circulação do ar e o crescimento radicular. O único problema dessa conversa é que não existe um substrato universal. Existem plantas com os mais diversos comportamentos. Existem plantas terrícolas que crescem em ambientes terrosos, plantas epífitas que vão crescer em cima de outras plantas sem utilizar nenhum alimento que aquela planta produz para ela, plantas parasitas que crescem em cima de outras plantas utilizando o alimento que aquela planta produz para ela, plantas trepadeiras, plantas rupícolas, de todo tipo que vocês imaginarem. E o substrato tem que recriar, pelo menos em partes, as condições do ambiente que essa planta evoluiu durante milhares de anos para ocupar. E é justamente por isso que a Geolia tem uma linha completa de substratos, capaz de fornecer para a sua planta um ambiente saudável para o crescimento radicular e todos os nutrientes que ela vai precisar para completar cada uma das etapas do seu ciclo de vida, independente da espécie que você escolheu cultivar. Conheça a linha completa de substratos da Geolia, produtos desenvolvidos por mim com a qualidade que você já conhece e a comodidade que só a Leroy Merlin pode te trazer.